Sabia que a Paraíba participou da chegada do homem à Lua? Sabia disso? Pois é, através de um observatório astronômico que hoje está abandonado. Quem conta essa grande história para a gente é Hildebrando Neto. A cúpula ainda pode ser vista em meio aos prédios, bem no centro da capital. O Observatório Astronômico, como era chamado, foi criado em 1967 pela Fundação Padre Biapina. O prédio abandonado fica na rua 3 de Maio, no coração da cidade. O observatório ele foi fundado no final dos anos 60 pelo professor Rubens de Azevedo e pelo saudoso também Afonso Pereira, que era da Fundação Padre Biapina. E a ideia desse observatório era contribuir de alguma forma com a astronomia, então levar a Paraíba a contribuir com a astronomia a nível mundial. A fundação não autorizou nossa entrada, nem deu detalhes sobre as condições do prédio por dentro. Gravamos tudo do lado de fora. Aquela cúpula ali em cima abrigava um telescópio de 200 milímetros de diâmetro e quase 2 metros de comprimento. Um alcance bastante significativo já para aquela época. Aquela parte de cima ali, ela abria e dava para se ter uma visão muito bacana do céu aqui no centro de João Pessoa. Foi por meio desse telescópio, desse equipamento, que pesquisadores aqui da Paraíba colheram informações sobre a Lua e enviaram para a NASA nos Estados Unidos. Essas informações colhidas aqui colaboraram com o projeto que levava o homem à Lua no fim dos anos 60. Pois é uma história que pouca gente conhece, mas a Paraíba participou da conquista da Lua, através desse observatório na época em que o professor Rubens de Azevedo era um dos encarregados para observar os chamados fenômenos transitórios lunares, que ocorrem, na verdade, na Lua. Os americanos, o projeto Apollo, ele precisava conhecer um pouco mais desses fenômenos antes de colocar um homem lá, porque sabe-se lá o que poderia acontecer. E aí, observatórios de todo o mundo foram convocados para fazer essa observação e a Paraíba participou através do professor Rubens de Azevedo nesse observatório. Faz 46 anos que o observatório deixou de funcionar. Houve até uma tentativa de reabertura nos anos 90, mas não deu certo. E segundo o presidente da Associação Paraibana de Astronomia, pouca coisa restou no local. Nem o telescópio ficou por aqui. Não se sabe exatamente quando, mas esse telescópio ele sumiu. A gente não sabe o paradeiro dele, não sabe exatamente em que condições que ele foi retirado daí e sequer se ele ainda existe. Isso é para a gente é uma história muito triste, porque foi através desse telescópio, por exemplo, que Rubens de Azevedo observou um dos fenômenos transitórios lunares no exato momento em que os astronautas da Apollo 11 estavam em órbita da Lua, se preparando para o pouso na Lua em 1969. Estima-se atualmente que a recuperação do prédio e da cúpula exigiria um investimento mínimo de R$100 mil, mas até agora não apareceu ninguém interessado na empreitada. A Associação Paraibana de Astronomia entende como fundamental o resgate desse equipamento para ser utilizado como equipamento público, tanto para observação astronômica, mas também como espaço educativo. Aqui poderia funcionar, por exemplo, um museu da história da astronomia na Paraíba. Existem vários astrônomos que trabalharam nesse observatório, que tiveram uma história dentro da astronomia na Paraíba, que poderia ter esse acervo disponibilizado a partir de um local como esse observatório revitalizado, uma espécie de museu da astronomia na Paraíba. A gente sempre dimensiona a importância histórica do nosso lugar, Lindo demais isso aí, gente. É uma história muito rica e secundarizada, colocada totalmente em segundo plano. Seria interessante que a gente obtivesse respostas com relação ao telescópio, a algum projeto de revitalização do prédio, porque está abandonado há quase 50 anos. Importante também que tudo venha à tona, a gente saber o que é que aconteceu, o que é que tem lá dentro também. É um fragmento da nossa história que é importante que os paraibanos conheçam com amplitude. Depois que o Observatório Astronômico da Paraíba foi desativado em 1975, a astronomia aqui do estado ficou por conta dos astrônomos amadores. São eles que mantêm viva essa chama.